Como transformar o emaranhado de dados que lidamos no dia a dia em insights estratégicos para o RH? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos entender a fundo isso com a Letícia Posa, CEO e cofundadora do OD, um estúdio especializado em comunicação e design de dados, que ajuda empresas a pensar novas formas de analisar e apresentar esses dados. Se você quer saber como atuar de forma estratégica na sua gestão de comunicação e design de dados, fica com a gente até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas, em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing das Américas. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e conheçam, né, a metodologia super pioneira da For Sales para isso. Para começar, quero dar muito boas-vindas para você, Letícia. Super legal estar trazendo esse tema aqui. Prazer te receber. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Paty, ótimo te ver de novo. E bora lá, vamos falar sobre como a gente consegue olhar para dados de uma maneira humana, né? Que acho que RH tem tudo a ver com isso. Muito legal. Eu já sei, Paty, que você já fez curso com a Letícia na Espanha sobre o nos tema, né? encontramos em Barcelona. Então, Olha só. primeiro que já é uma cidade maravilhosa, né? E o tema muito legal. Então, eu conheci lá, foi um programa que a gente fez juntas e de verdade me encantei. Eu acho que a Letícia pode trazer para a gente aqui insights extremamente relevantes, assim. Então, tô muito feliz. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu vou começar aqui, então. Conta um pouquinho, Letícia, para a gente sobre, né, a OD, por que você criou e por que é tão importante esse olhar de design, né, na hora de gerir os dados. Então, a Audi ela começou de uma forma que eu diria que foi quase... A gente fala às vezes que é por sorte, mas eu não acredito muito nessa questão de sorte. Acho que eu estava na hora certa, com os conhecimentos certos e com a necessidade certa. E eu estava numa mesa para a gente decidir quais eram os projetos que a Fundação Bill e Melinda Gates e o Ministério da Saúde iam apoiar em saúde materna e infantil no Brasil. E eu acho que os questionamentos que a gente fez e todo o olhar que eu trouxe, humanizando a pesquisa que estava sendo feita no Brasil, que é de extrema relevância dentro desse tema, fez com que eles entendessem que a gente poderia contribuir muito com a parte de apoiar eles em gerir esse portfólio de projetos que, de alguma maneira ou de outra, não poderiam só ficar dentro da pesquisa, mas deveriam chegar em pessoas que tomavam decisões sobre isso, né? E acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito bacana. Então, foram mais de 53 projetos que nós apoiamos. Depois a gente teve além de ter essa rodada, teve uma rodada também na Índia e em alguns países africanos, que foi muito legal. E eu acho que a Odd ela surgiu disso, e no início eu achava que a Odd seria uma empresa cheia de analistas, eu achava que eu ia contratar um monte de cientista de dados, um monte de gente que era super especialista em dados, porque eu venho de implementação de cultura de dados, então o meu background, né, meu histórico é em negócios, eu fui formada em negócios e depois eu trabalhei muitos anos implementando cultura analítica dentro da área de RH, dentro da área de logística, dentro de outras áreas e construindo times de dados, e eu me vi em algum momento rodeada de designers, porque era muito mais sobre fazer as perguntas certas e era muito mais sobre ajudar as pessoas que têm um conhecimento super técnico em como traduzir aquele conhecimento técnico para que ele fosse aplicável, do que de fato fazer análises mirabolantes, né? Eu vejo que sim, existe todo um trabalho de análises mirabolantes que precisa ser feito, mas que às vezes isso já vem com a empresa, isso já vem com as pessoas. E o nosso trabalho é ser aquele, por isso ODD, né? A gente queria uma palavra que fosse tanto fácil em português quanto em inglês, porque a empresa ela nasceu internacional já.
é alguém que nunca está muito dentro da sua área de conforto, né? Odd em inglês é tanto ímpar quanto uma coisa um pouquinho estranha. Então, se a gente é da área de design, a gente é muito do dados. Mas se eu estou dentro da área de dados, eu sou muito de design. Então, eu nunca sou uma coisa nem a outra. E eu ainda preciso entender o suficiente do meu cliente para eu conseguir aplicar e poder apoiar, né? Então, a Odd, ela veio dessa baguncinha e a gente brinca que é um caos organizado. E eventualmente a gente trouxe ela também para fora, né? Então hoje eu moro fora do Brasil por causa disso. E por que que você identifica que é tão importante esse olhar de design e comunicação no tema dos dados, né? Eu sei que é um pouco redundante a pergunta, mas só para a gente dar o tom certo Uhum. da gravidade do tema, porque parece um tema é, parece um tema lateral, mas na verdade ele está no centro de transformar o negócio, as empresas em a efetividade das empresas e das gestões, né? Mas comenta então a importância desse trabalho de design e comunicação de dados, né? Claro, então eu acredito que toda organização, não interessa o quão pequena ou quão grande ela sempre vai ter áreas de conhecimento que são muito diferentes. E a grande dificuldade, como vocês sabem, dentro da área de gestão de pessoas, é a comunicação entre essas áreas e é como essas áreas se relacionam. Então, se a gente não tem pessoas e se a gente não tem alguém que muitas vezes está mediando essas conversas, a informação ela não circula bem de uma área para outra. Sejam os objetivos, sejam as dificuldades técnicas relacionadas a isso, sejam os recursos disponíveis para a gente poder implementar algo. Então, ao longo da minha trajetória trabalhando e implementando cultura analítica, que era literalmente ensinar as empresas a como elas usavam dados, eu notei que a grande dificuldade era que, quando uma área estava falando banana, a outra estava entendendo abacaxi. E aí a gente não conseguia, de maneira nenhuma, implementar o projeto. E colocava um monte de esforço e um monte de recursos dentro de coisas que não iam para frente. E quando a gente escala isso para algo como população brasileira, e nós estamos falando aqui, mesmo que sejam os usuários do SUS, que era o caso que a gente estava trabalhando, né? 100 milhões de pessoas, é muita gente. É um processo muito amplo, então eu não tenho como colocar todo mundo dentro de um único saco. Eu preciso entender esses perfis, eu preciso entender como essas pessoas se relacionam com esse tema, né? Então isso pode ser desde o muito micro até o muito macro, né? Então, a comunicação de dados e o design, ela vem muito nesse lugar de entender quem é esse usuário final, entender quem é que vai consumir essa informação, independente do nível estratégico ou de conhecimento que ela tem, considerando a literacia dela em dados, que é a minha capacidade de entender a informação, ou a minha capacidade de tomar decisão sobre aquilo, né? A Grazi fala sobre o quanto a minha caneta alcança, né? A pessoa que está lá na ponta, que está consumindo uma informação dentro de um hospital, ela não tem muitas vezes decisão sobre o próprio corpo. Então, como que eu ajudo ela a entender o que está acontecendo com ela, com a informação, né? Eu posso mudar a vida de uma pessoa completamente comunicando corretamente a informação. Um exemplo disso é o Covid. Quanto tempo levou para a gente entender o que era realmente achatar a curva? Quantos gráficos de achatar a curva a gente teve que ver e a gente teve que visualizar até a gente entender a necessidade do uso da máscara, da importância da vacinação. Então, todas essas questões, elas trazem à tona a gente traduzir esse conhecimento de maneiras mais diversas possíveis, né? Espero ter respondido, senão eu fico até amanhã falando também, então podem me interromper. Você trouxe um exemplo bem interessante do Covid, né? Porque teve até hoje não tem gente que não Que ainda não entendeu. entendeu, exatamente. E eu queria, acho que talvez para os nossos ouvintes aqui, que a gente pudesse traduzir realmente num projeto, Letícia, assim, então, tem algum Claro. projeto que você entende que puxa, isso aqui foi muito legal olhando para RH, para poder traduzir isso que você trouxe para a gente? Sim, tem muitos, mas eu acho que eu posso dar 2 exemplos. O primeiro deles, a gente trabalhou turnover numa grande empresa de venda de roupas esportivas no Brasil. A gente trabalhou principalmente a parte de entender o porquê do turnover. Então, a gente queria entender por que as pessoas ficavam ou saíam da empresa e quais eram os elementos relacionados a isso. E aí começa tudo pela gente fazer as perguntas que a gente precisa fazer, as perguntas certas. Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma informação, a gente tem uma tendência a olhar pelo nosso viés
de causa. Eu sou uma pessoa que me formei em tal área, então eu tenho um conhecimento e eu tenho perguntas que foram formadas por aquela área, e eu tenho uma tendência a fazer perguntas que estão relacionadas a isso. E o que a gente ajuda muito a fazer nesses casos é, vamos quebrar essa pergunta em muitas outras perguntas? Então, ao invés de eu olhar e dizer assim, olhar para um número de turnover e dizer, não sei, 10, 15, 20, 30% de turnover, e definir se aquilo é muito ou pouco, baseado somente num benchmark externo, né, numa validação externa, será que eu consigo quebrar isso em muitas outras pequenas perguntas para buscar não só um número, mas também a causa raiz do turnover dentro de áreas? Será que isso depende de um líder? Será que tem um líder que está realmente fazendo a diferença lá dentro? Será que isso depende da expectativa não comunicada entre as pessoas de uma área? Será que eu estou comunicando para elas o que eu espero delas e elas estão entendendo isso e conseguindo aplicar isso no trabalho delas de volta? Ou até a Será que isso é distância do porque... trabalho, né? Porque é um Sim, elemento oculto de turnover, muitas exatamente. vezes, né? Desculpa, Alice. Total. Não, eu acho excelente complemento. Será que é por uma questão de falta de treinamento? Será que é por causa de incentivos? Então, quando a gente pega uma grande pergunta que eu tenho, que é, será que o nosso turnover é muito alto ou muito baixo? E eu começo a quebrar ele em várias pequenas outras perguntas, aí sim eu começo a poder tirar os vieses que eu tenho de interpretação da frente para poder realmente chegar na causa raiz. E isso me ajuda a poder tomar um investimento melhor lá na frente. Será que eu preciso guardar mais dinheiro no que vem para incentivos? E quais são os incentivos que importam para as pessoas, né? E aí a gente começa a entrar no outro ponto de diferentes gerações. Quem é geração Z tem um tipo de expectativa, quem é geração... quem são millennials tem outro, baby boomer tem outro. Então, todas essas quebras, elas todas fazem parte do nosso trabalho, que é, muitas vezes, ajudar a fazer as perguntas difíceis e ajudar a chegar na causa raiz delas junto com a organização. E uma vez essas descobertas geradas e uma vez essas descobertas realmente visualizadas, a gente olhar e definir de quanto em quanto tempo e qual o esforço que eu preciso para poder repetir essas perguntas. E quando que eu preciso olhar para isso? É todo ano? É uma vez por ano? Ou, não, essa aqui que é super importante, eu preciso olhar a cada 3 meses. E como eu vou olhar isso e como eu vou visualizar isso? Eu vou ter um dashboard automatizado interno que vai fazer isso para mim. Então, é um painel de dados que me entrega essa informação. Ou não, o clima é uma coisa super difícil a gente conseguir calcular. Então, a gente vai olhar uma vez por ano, mas a gente vai fazer entrevistas em profundidade para poder entender mais. Então, ela tem N campos de atuação. E eu acho que esse projeto específico, ele abriu muito a cabeça das pessoas para outras possibilidades e outras formas de olhar para turnover, que não as formas, entre aspas, né, tradicionais, que estava todo mundo sempre tão focado, né? Que é o mesmo caso, por exemplo, do NPS. NPS também é super isso. Todo mundo olha só para o número do NPS, né? Que é um net score, né? Um score que determina o quanto a pessoa recomenda ou não aquela organização. E esquece, às vezes, de investigar mais a fundo o que realmente está por trás. Então, acho que esse é um dos exemplos de um trabalho que a gente fez, que foi um trabalho mais exploratório e investigativo, né? Eu tenho outro de algoritmo, mas a gente pode talvez deixar para falar isso mais Mas pra frente. só um ponto que eu acho que vai ajudar as pessoas a entender o teu trabalho, né? Porque você apresenta a Odd como design e comunicação. E aí dentro, Isso. acho que tem um esclarecimento importante aqui. Agora me dei conta disso, né? Dentro da vertical de design, tá um trabalho de análise e análise de dados, né? Não é só executar a execução dos dados que estão presentes em frameworks facilmente entendíveis, mas sim fazer a mineração disso, fazer a separação do dado, investigar a fundo, para daí transportar ele para uma comunicação visual que explique o que está acontecendo, né? Então você vai até um pouco antes do... É que o conceito de design geralmente a gente entende como desenho, né? Mas não, Não. é o design lato sensu, né? Análise e Isso, exato. construção, né? Tá. E eu E acho que estratégia, né? O e a design estratégia, estratégico dentro disso. eu acho que isso é o mais importante, né? Porque quando eu gostei muito desse teu exemplo do turnover, porque o meu turnover tá, sei lá, 13% ao ano.
E aí sempre tem essa história de que é muito, né? Nossa, aí os gestores, né, não, isso é muito, tá? Mas quem tá saindo? Por que que tá saindo? Então, quando você começa a depurar, né, a minerar os números, você talvez perceba que a grande maioria são mulheres e elas estão saindo porque elas não têm condições de deixar os filhos em algum lugar e isso está muito difícil. Enfim, você consegue resolver o problema do teu turnover quando você faz essa mineração. E o dado nesse sentido, né? Esse estudo, ele para mim é fundamental aqui. Então, quando você começa, não adianta eu só falar que eu tenho um turnover alto. Isso aqui não me leva a nada ter um turnover alto, né? Então, eu acho que esse exemplo, ele é excelente. Assim, falando, por exemplo, de varejo, talvez ele seja fundamental. Porque eu realmente consigo entender que talvez as pessoas estão saindo porque é muito longe da casa delas. Ou eu poderia ter feito um rearranjo para que a pessoa trabalhasse próxima da casa dela, porque provavelmente tem uma loja perto da casa dela. Esse tipo de coisa, ele é fundamental. Mas eu acho que tem um problema oculto por trás disso, que é o fato da gente viver numa sociedade, no mundo de negócio, em completa transformação e ter muito paradigma, né? Porque por trás desse comportamento de analisar as coisas de uma forma simplista, né? Analisar o turnover de uma forma simplista, tem por trás uma abordagem paradigmática em um mundo líquido, né? Uma abordagem muito concreta para um mundo muito relativo, né? Então, acho que também tem aí um desafio de conscientizar as pessoas em relação a ter um olhar mais analítico para as coisas, né? Porque tem um vício de comportamento de excesso de cartesianismo, né? De tentar achar preto ou branco, não tem tom de cinza aqui no meio, né? Então... E eu acho que a Odd faz bem isso, né? A sensação que eu tenho, né? Porque porque eu acho que vocês conseguem traduzir isso melhor. Agora, uma pergunta que eu tenho aqui é como é que vocês conseguem garantir, né, ou trazer para os stakeholders ou para os gestores, como é que você vende, né, no final das contas, dizendo assim, ó, isso aqui vai fazer a diferença no seu negócio. Porque se eu sou tão cartesiano assim, qual é a sua diferença, né? Qual é o diferencial aqui? Sim. Eu acho que há muito tempo já que eu desisti, digamos assim, e não desisti, talvez desistir é uma palavra muito forte. Eu acho que hoje eu busco muito mais me conectar com organizações e empresas que entendam a necessidade de fazer isso acontecer por um lugar de valores, do que só por um lugar de literal valores e moeda lá no final da linha do DRE, sabe? Já fiz muito dinheiro para quem fazia muito dinheiro já. E com todo respeito, não tem problema nenhum em continuar ajudando outras pessoas a fazer. Mas a minha organização é baseada em valores feministas e valores de diversidade. A gente nasceu assim desde o primeiro momento. Eu sofri muito assédio sexual, eu sofri assédio emocional em organizações, e eu criei a Odd porque eu não queria que outras pessoas passassem por isso. Então, às vezes, me colocar numa posição e abrir projetos que são só pelo dinheiro faz com que eu tenha que colocar a minha equipe em posições desse tipo, assim, de discussões que são para lá de humanas, que são só pelos números, sabe? E os números são super importantes, todos os nossos projetos têm isso, mas eles sempre levam uma carga humana junto, porque é isso, a gente não tem como olhar para dados sem contexto. A gente não tem como olhar para turnover sem a gente olhar para diversidade. A gente não tem como olhar sem olhar para incentivos que a gente dá para mães, né? E como a gente trata mães dentro desse processo. Então, para mim é algo muito claro que hoje é mais difícil eu conseguir me conectar com organizações assim. E aí, o outro exemplo que eu posso dar dentro disso foi um projeto que eu realizei para uma grande empresa de bebidas no Brasil, que a gente sabe quem que tem uma cultura super orientada por dados e é extremamente de metas, e a meta pela meta, e pela meta, e pela meta, que, no final das contas,
a gente estava construindo todo um algoritmo de seleção. Então, a gente estava ajudando eles a organizar e selecionar quais eram os critérios para poder fazer toda a parte de automatização de uma primeira qualificação de candidatos para vagas. Então, eles têm uma base muito grande de pessoas que têm uma altíssima rotatividade por N motivos, e a gente estava ajudando eles a selecionar isso. E a gente estava olhando para várias métricas e várias informações com eles, assim, e ajudando eles muito nesse processo de selecionar quais seriam as métricas, até que a gente chegou no ponto em que a gente identificou que aquilo que eles entendem como cultural não tinha critérios claros de definição. Então, o grande papel de um líder, na minha opinião, dentro da área de gestão de pessoas, é definir critérios e definir regras de seleção. O que é uma pessoa que é um bom trabalhador? E o que é um trabalhador que é ruim trabalhador? Ruim entre todas as aspas do mundo, estou fazendo aspas aqui, tá? Mas o que é uma pessoa que não performa bem e o que é uma pessoa que performa bem? Em que cenários e como? E a gente começou a ver que essa definição, ela era discrepante para todo mundo dentro da organização. Não existia clareza para ninguém do que era algo bom e o que era algo ruim, o que era aceitável e o que não era aceitável. Então, quando eu não tenho valores que se traduzem de alguma maneira ou de outra em critérios de seleção, e quando isso não está claro para mim como organização, a chance de eu ter uma cultura tóxica é muito alta. E eu não quero isso para mim. Então, hoje, quando a gente vende ódio, hoje quando a gente vende isso, a gente fala muito sobre o papel dos dados dentro de todas as áreas que a gente tem, é um grande alinhamento estratégico entre as lideranças. Porque isso te força a ter que tomar decisões sobre regras que tu vai colocar para a construção de algoritmos, para a seleção de indicadores, para a definição de cortes, para a definição de várias outras questões. Então, eu vejo ele com um papel fundamental, tanto na parte de olhar para trás e poder definir, fizemos um bom trabalho e seguimos o que a gente buscou, quanto olhar para frente e definir qual é o nosso caminho. Então, é muito mais assim que eu vendo a Odd hoje, como uma empresa que ajuda a alinhar do dado, né? Como o Rodrigo comentou, a gente vai dos dados à ação, então eu passo por todos esses elementos, do que só uma empresa que faz comunicação, que a comunicação no final ela é um resultado de todo o processo. Isso, exatamente. Na verdade, ele é um outro princípio, porque ele é o princípio da conversa, mas a gente pode falar sobre isso depois. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que seria legal a gente separar aqui, Paty, em dois blocos de pergunta, né? A primeira é essa parte de cases, que eu achei bem interessante, o primeiro case que a Letícia deu, talvez trazer mais alguns cases para dar o tom do quanto é possível fazer de análises mais profundas e tomadas de decisão mais consistentes, baseado numa boa atuação com dados, e depois entrar nessa parte de comunicação dos dados efetivamente, né? Porque eu acho que são dois temas. De um lado a gente tem o diagnóstico ali, o destrinchamento, o diagnóstico, e de outro a gente tem o convencimento. Sim. Né? Cheguei na conclusão, tá? Agora vamos entender isso aqui, né? Exatamente. E eu acho que são duas facetas do mesmo problema, né? Sim. Então, se vocês toparem, eu queria te pedir, Letícia, para você contar mais alguns cases, mas vamos começar por um, para a gente ir mostrando um pouco dessas capacidades que esse Aonde olhar eu posso analítico usar, né? pode trazer para o RH, né? Cases de RH. Né? Claro, sem dúvida. Acho que eu posso dar um exemplo sobre avaliação de diversidade. Então, a gente teve uma grande mineradora brasileira, que é sempre as formas mais absurdas de falar sobre a empresa que todo mundo sabe quem é, mas tudo bem. Então, a gente teve um projeto muito grande em que a gente estava buscando identificar por que um pouco aquele exemplo que a Paty falou, assim, por que as mulheres não subiam para a liderança. Então, não é que na base não existia uma grande quantidade de mulheres, existia um número, não existia paridade, é claro, assim, acho que a equidade e paridade era algo que estava muito distante ainda da realidade deles, mas existia um grande número de mulheres entrando na organização, mas elas não passavam de determinado nível. Passo, assim, né? Então, de um nível, chegava ali no nível de coordenação e as mulheres não subiam mais e não iam para níveis de liderança, mas de cargos executivos, por exemplo, né? Era muito baixo. E aí a gente começou a fazer
a primeira coisa que a gente fez foi olhar para a diversidade de uma perspectiva um pouco mais ampla. Então, a gente se questionou o que era diversidade, né? E aí a gente trouxe elementos relacionados à diversidade que estavam para além do gênero, e incluindo também, e do sexo, né? Incluindo outras questões ali dentro. Então, olhando também para a religião, olhando também para a etnia das pessoas, de onde elas vêm, olhando para línguas que eram faladas dentro da organização, olhando para background, né? Então, eu para ter diversidade também, eu preciso ter pessoas que têm formações e trajetórias diferentes de vida, olhando se essas pessoas eram também de alguma situação, ou vieram de alguma situação de vulnerabilidade, e em algum momento puderam entrar na empresa, ou não, eu estava só contratando gente que era de escola rica e só tinha dinheiro para isso, né? Então, eu acho que isso ampliou um pouco a nossa visão sobre diversidade, e uma vez que a gente teve esse panorama, daí sim a gente começou a olhar e dizer assim, tá, é um problema de gênero, ou é um problema de diversidade como um todo? Então, as outras pessoas que têm outros elementos e outras situações, elas estão conseguindo subir? E aí a gente chegou à conclusão que não, que era um problema de diversidade como um todo. Então, era basicamente uma grande cúpula de homens brancos, mais velhos, e o resto da organização. Era isso que tinha. E aí a gente começou a tentar entender, tá, mas existe algum tipo de treinamento que é dado para esses homens para eles entenderem os próprios vieses? Não. Existe alguma fala dentro da organização que inclui a comunidade queer. Então, a gente tem alguma fala que explica para as pessoas minimamente que elas não precisam entender por que uma pessoa é trans, que elas só precisam aceitar e respeitar? Não. E, inclusive, foram discussões, assim, enormes que eu tive com a diretoria de, mas por que vocês questionam? Por que a pessoa quer trocar e fazer e ser diferente, sabe? Eu acho que era uma das coisas que começou a se discutir. Então, abriu porta para N outras discussões dentro da empresa. Quando a gente faz o processo de seleção, como o processo de seleção é feito, quais são as coisas, como é utilizado linguagem neutra e inclusiva para poder falar sobre cargos, ou a gente usa geralmente tons masculinos e no plural para poder falar com as pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente ampliou a visão de diversidade, a gente conseguiu buscar outros motivos pelos quais isso aconteceu. E aí, só para comentar como a gente fez isso, porque eu acho que é um processo bem interessante também, é que a primeira coisa que a gente faz geralmente é um workshop em que a gente levanta todas as perguntas que a gente quer responder, né? Então, a gente chama isso de escada de perguntas. Eu começo das grandes perguntas e vou distribuindo em pequenas. Eu mapeio quais são os dados e quais são as informações que eu tenho que estão disponíveis, estão organizadas e que eu consigo já tratar, e as que não estão e eu consigo captar rapidamente para poder ter dentro do meu processo, porque às vezes também assim, eu quero entender algo que eu, sei lá, eu não posso perguntar para as pessoas por uma questão de segurança delas. Então então é uma restrição que eu tenho aqui, que essa informação eu não vou ter. Ou esse recurso é muito caro e eu não tenho investimento para a gente buscar. Ou eu só vou ter essa informação daqui a 1 ano. Então isso é desejável. Então vamos segurar isso para o desejável e vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. E assim, aos poucos, a gente faz a análise, apresenta para o grande grupo, discute com o grande grupo os resultados, e aí começa a pensar em ações a partir desses números, né? Então, acho que essa coisa de botar as pessoas no mesmo lugar para discutir dados é uma coisa que a gente não faz. As pessoas recebem um relatório no e-mail delas e elas acham que tá tudo certo, entendeu? Só que não, eu acho que a comunicação, e é isso que a gente estava falando sobre a parte dos dados, né? Que é o segundo momento depois, também é criar espaços de discussão. E é criar espaços de comunicação sobre isso e de conversa, e mediar esses espaços, sabe? Que para mim são os mais ricos, né? Se a gente for pensar, imagina você faz um workshop para você conversar sobre esses dados, é muito mais relevante, né? Provavelmente essa mesma empresa que você está falando, eu fiz muita mentoria. Foram mais de 60 mulheres que acabaram me escolhendo lá na Top2U para eu poder fazer mentoria exatamente sobre esse programa. Então, é bacana trazer isso, porque o que as mulheres me falavam é assim, poxa, eu preciso me provar aqui dentro dessa organização, que tem uma grande maioria masculina e muito mais velha, e eu tenho, a minha idade é o tempo de casa dele. E elas precisavam se fortalecer nesse sentido. Então, o que eu estou entendendo, né, agora olhando o outro lado
da história é que teve um trabalho grande de dados super bem feito para poder chegar, talvez, em um programa de mentoria, em um programa de desenvolvimento para esses homens também. E aí, né, os processos vão ampliando. Então, provavelmente, aqui estou pensando como diretora de RH mesmo, você consegue investir melhor o seu dinheiro realmente em processos que vão fazer a diferença. Quando você tem discussões mais profundas sobre E dados, como é fácil, né, né? a gente chegar a conclusões rápidas e investir de mal o dinheiro. Como é fácil de fazer isso, Sim, né? sim. E eu acho que talvez seja o caminho que a gente mais percorre, sem querer, sem querer, na verdade, né? Sim. Porque acho que todo mundo quer fazer, todo mundo é muita gente, né? Mas acho que tem uma boa intenção por trás dos projetos, geralmente, né? E mesmo assim a gente acaba, às vezes, executando de uma forma errada, né? Sim. Total. E tem uma coisa também que eu acho que nos abre, é a coisa da comparação, assim, porque muitas vezes as empresas vêm para esse tipo de processo com números pré-determinados do que o mercado está fazendo e como eles gostariam de ser vistos. Serem vistos. Só que ao mesmo tempo, então, por exemplo, uma das grandes discussões era, mas o Google tem 30% de mulheres na liderança. Eu falei, mas vocês não são o Google, entendeu? Então, assim, como que... E o Google está trabalhando isso há 10 anos, vocês começaram ontem, como é que vocês querem se comparar com o Google? Não é que vocês não vão chegar lá, e não é que o objetivo não deveria ser 50%, mas realista, sendo bem realista, quanto tempo a gente vai levar? E qual é o investimento que vocês têm para isso? Porque não adianta eu colocar metas e achar bonito porque alguém está fazendo algo que eu vou conseguir atingir a mesma coisa se eu não estou fazendo nem o básico dentro de casa, né? Então, e aí começa a outra discussão do outro lado, porque daí eu começo a entrar lá no buraco, que é, tem mulher se formando em tecnologia suficiente para poder contratar no mercado? Que também é uma outra pergunta importante a ser feita. Sim. Não adianta, e será que eu deveria investir para ajudar a fazer bolsas, para ter mulheres na tecnologia, sabe? Então, tem tudo isso que entra na mesa e aí primeiro é um grande emaranhado mesmo, que o Rodrigo comentou, depois vira uma grande teia, porque uma coisa impacta na outra, até o ponto em que a gente tem caminhos e tem definições mais claras, e aí se coloca métricas para poder avaliar, e tudo isso sempre conectado com os objetivos de negócio, né? Sem dúvida. Como eu falei para vocês, como é que tu vende? É o meu objetivo de negócio, a empresa é minha, eu que defino, com todo respeito. Então, assim, eu tenho os meus objetivos e eu sei o que eu quero chegar lá, mas também isso passa pelos meus valores. Então, se alguém chegar para mim e falar, mas tu deveria ter um CAC, né, um custo de aquisição de tanto, eu vou falar, eu prefiro ter um custo de aquisição mais alto, honestamente, porque para mim é muito mais valioso que a minha equipe se conecte com esse cliente do que eu ganhar milhões no final do ano só trabalhando com uma empresa que não conecta, sabe? E então, a gente tem mania, às vezes, de dizer que dado é uma coisa que não é humana, mas ela é totalmente humana, porque ela vem de uma necessidade de objetivo de negócio. E o objetivo de negócio está na liderança. E se a liderança não for diversa, isso também não traduz, né? Então, é um grande sistema complexo que me encanta, mas enfim, deixa eu falar. E Letícia, dessa forma que você colocou ali os dois cases, né? Eu fiquei pensando o seguinte, quantos % do teu desafio como OD, né, nos projetos é fazer a decupagem do dado e chegar nas conclusões, e o quanto % é vender essas conclusões através de design e comunicação? Porque acho que para nós que temos a mente mais cartesiana, a chegada na conclusão, 1 mais 1 é igual a 2. É isso aí. Não tem muito o que discutir. Pô, você tá aqui, o problema de diversidade é mais amplo do que gênero. Tá claro, é isso. Não precisa nem ter um design muito bonito ali. Se me manda em Excel que a gente já entendeu e vai fazer. Então, quantos % do teu desafio é pescar o peixe, quantos % é embalar ele e vender ele, assim, hoje? Tem uma dificuldade das pessoas comprarem, mesmo quando é óbvio ali, quando a coisa tá meio óbvia ali, como é que é isso? Entendi teu ponto. Sim, sempre tem. Eu acho que as pessoas, por mais que a gente se esforce, elas vão escutar o que elas querem. A verdade é essa.
seja o dado claro ou não, já tive muito acontecer. Então, para ter uma cultura de dados, que é uma das coisas que me perguntam muito, a gente tem que ter algumas coisas. Mas uma delas é sponsor, é patrocínio. Uhum. Então, assim, se tu não tiver patrocínio dentro de casa, tu não vai implementar uma cultura orientada por dados, por mais que tu queira. Ela vai barrar em algo cultural, ela vai barrar em algo técnico. Eu trabalhei com uma grande empresa de telecomunicação brasileira, que a gente entregava informações para a diretoria, e a diretoria ignorava completamente. E era porque eles tinham outras intenções, outros desejos, e porque eles queriam propositalmente que as áreas, a gente tinha todo um projeto de poder abrir as informações entre as áreas para poder melhorar a forma como eles tomavam dados. E eles não queriam porque eles queriam que as áreas competissem entre si. Então, é uma decisão de diretoria. Então, se a gente não tem sponsor, se a gente não tiver uma pessoa, um evangelizador, uma pessoa que vai lá e banca o projeto, literalmente banca o projeto não vai adiante. Agora, uma coisa que eu acho que é importante comentar é que dentro da parte de comunicação, a comunicação ela passa pela seleção da mensagem e pela forma como eu comunico. Uhum. E às vezes, muitas vezes selecionar a mensagem é mais importante do que a forma como eu comunico. Então, as duas coisas elas têm que andar juntas. Mas eu preciso entender que nem toda a mensagem precisa ser comunicada da maneira mais linda e mais maravilhosa possível, porque eu tenho um tempo limitado, porque eu não tenho necessidade, entendeu? Então, se vocês são pessoas orientadas por dados e se vocês têm interesse nisso, não tem por que perder tempo em fazer algo que vai ser comunicado de forma externa e botar um designer gráfico, talvez, para trabalhar na informação mais maravilhosa. Não, se vocês receberem um gráfico claro e simples, funciona e tá tudo certo. Eu sempre falo que a gente né, o termo em inglês é tool agnostic, ou seja, a gente é agnóstico em relação à ferramenta. Não é uma questão de ferramenta, é uma questão de qual é a informação que eu estou entregando. Se vocês recebem bem em Excel e é isso que vocês querem, quem sou eu para questionar? Vou continuar entregando em Excel. Não preciso criar e contratar um software gigante para a empresa toda, a não ser que isso vá me... e isso a gente fez, tá? A gente fez dentro da Globosat, isso eu posso falar. Na Globosat, a gente conseguiu colocar o tempo que a gente economizava em fazer gráficos como um ativo e não como um passivo, porque a gente conseguia reduzir a quantidade de tempo que as pessoas levavam para criar gráficos e para criar informação lá dentro. Então, a gente conseguiu botar esse investimento como um ativo dentro do orçamento lá e do balanço do resultado da área de tecnologia. Mas, honestamente, assim, se a gente está falando de algo simples que vai entregar mensagem, ótimo. Mas não sei se vocês querem comentar algo, porque eu posso dar um exemplo bem claro de como mudar a forma de comunicar. Chega lá na ponta, mas eu vou deixar você falar sobre isso, senão eu fico até amanhã falando. Eu achei genial o teu ponto, porque por trás do que você falou está o conceito puro de design, né? Porque o design, na verdade, a questão aí do design é comunicar, passar, ser útil, cumprir a finalidade, né? Então, é a forma que entrega e que funciona. Então, se uma planilha está cumprindo a finalidade, ela tem o melhor design possível. Para aquela situação. Para aquela situação. Então, acho que você, por trás do que você falou, tem exatamente o conceito puro de design, né? Eu fiquei aqui pensando enquanto RH, né? E eu venho ouvindo em algumas empresas isso, que o maior problema que a gente está tendo com as pessoas é a falta de pensamento crítico nas organizações e a falta de análises mais profundas. Então, quando você me entrega os dados, você percebe que hoje ainda tem essa falta, né? Ou seja, as pessoas... Porque não adianta nada eu receber o dado e eu não saber analisar, eu não saber olhar para isso, eu não saber traduzir isso para a minha organização também. Você percebe, Letícia, essa falta ainda? Como é que estamos, né? Porque acho que esse é um problema dentro de RH, a gente precisa olhar para isso também, né? Isso é um problema do Brasil, eu diria. Na verdade, é um problema do mundo. Talvez até do ser humano. Você falou do mundo, talvez isso. Falamos a mesma coisa de outras palavras. Mas porque a gente tem um problema em lidar com a realidade nua e crua de forma frontal. Isso. Né? A gente desvia da verdade, né? É isso aí.
E eu acho que os dados que a E eu- Letícia traz, né, são muito humanizados, né? Então talvez Sim. doa mais, né? Depende. Acho que sim, acho que já tive casos. Mas eu vejo muito que, assim, olhando bem do ponto de vista pessoal, assim, vocês dentro da área de RH ou as pessoas dentro da sua área olhando para a informação. Eu faço muito um exercício nos nossos treinamentos, então a gente dá muito treinamento em como contar histórias com dados, e a gente está criando um curso agora em literacia de dados. Por quê? Porque eu dava esse curso de como contar histórias com dados, mostrava uma informação e falava que mensagem que esse gráfico está passando. E as pessoas inventavam coisa que É não isso. estava ali. E eu falava, gente, da onde é que vocês estão tirando essa informação? Então, por quê? Porque isso tem toda uma questão de viés que tem por trás. Quando eu olho para um gráfico, a minha probabilidade e a minha tendência é eu tentar justificar aquela informação e não eu entender aquela informação pelo que ela é. Perfeito. E isso passa por esse processo de literacia. Então, toda a questão de eu conseguir olhar para um gráfico e eu dizer assim, não, isso aqui está me mostrando que esse número está subindo, esse número está descendo, mas em lugar nenhum dentro desse gráfico está me dizendo por que esse número está subindo ou descendo, eu acho que é algo que as pessoas têm dificuldade de fazer por N motivos, porque elas querem se provar, porque elas querem mostrar que elas sabem mais do que elas sabem, porque elas têm crenças e elas têm um histórico que elas acham que elas sabem aquilo, e a não ser que tu esteja muito acostumada com aquela informação e tenha realmente estudado 20 anos aquilo e saiba, a probabilidade é que tu não sabe. Então, a gente viu uma necessidade muito grande de criar esse curso, que é algo que a gente está desenvolvendo esse ano, com muito carinho, muito cuidado, para saber ler um gráfico, assim, porque é interpretação, mais do que de texto, é de números, né? E as pessoas não conseguem entender o que é na frente delas. Mas é que eu acho que aí tem uma questão de vício de comportamento da sociedade moderna. É sempre horrível falar sociedade moderna, né? Categorizar, mas porque a gente vive num mundo hoje de deducionismos, né? Então, quer dizer, como a gente tem lá um feed de rede social, você vai ler 10 segundos de alguma coisa, você vai deduzir todo o resto. Então, você lê o título do artigo, você já deduz tudo que está dentro. Porque se não tem a paciência, a disciplina de ler o artigo, enfim, ou de ver uma contraposição àquela opinião, àquele ponto de vista, né? Então, a gente desenvolveu, né, como mundo, um viés de deducionismo, de prática da dedução, como estilo de interação, né? Então, tudo que você está falando, para mim, me chama atenção em que tem um viés de comportamento aí dentro das nossas empresas de praticar deduções. A dedução vai num nível assim completamente absurdo, né? Você pega Não, é que dado aí vira começa... todo mundo, né? A gente, eu sei que eu vou colocar uma pimenta aqui, eu não sei se você já fez esse trabalho, mas é a história de que todo mundo está voltando para o escritório. A gente está vivendo, né? Eu tô vivendo isso num grupo de RH aqui, que é assim, ó, vamos fazer uma pesquisa, gente, de verdade, porque o que é todo mundo, né? Todo mundo eu perguntei para uma empresa, eu perguntei para duas. Nossa, todo mundo tá voltando para os escritórios. Mas, gente, tem que ter a frase da mãe, tu não é teus amigos. Vocês não têm essa isso. frase? A mãe de vocês não falava isso? Como é que é? Porque você não é todo mundo, né? Sim, tá. Então, Ai, mãe, Todas todo as mundo tá indo mães na falam festa. isso. E ela fala, tu não é teus amigos. não é todo mundo. Mas eu acho que isso é complicado, né? Porque, de fato, entender o dado mesmo, né? Então, vamos voltar aos escritórios porque estamos perdendo a cultura. Qual que é o dado que está dizendo que você está perdendo mesmo a cultura? Ou você quer muito mais controlar as pessoas dentro do seu escritório? Eu já... Vem de várias outras coisas, né? Também de ter essa insegurança de mercado, e daí começa a criar teoria sobre isso, e daí porque se o outro criou essa teoria, porque essa teoria talvez se aplique a mim também. Então, sim, tem um movimento de manada, muitas vezes, né? Que é feio falar isso, mas é verdade, de eu acreditar que a realidade do outro é a minha e agir sem entender realmente o meu contexto e a minha realidade. E não só a questão da informação e não conseguir ler ou não interpretar ou não ser crítico, mas de todas as outras coisas que a gente está vivendo, né? A gente hoje tem redes sociais que ficam o tempo todo nos entregando informação e a gente chega no final do dia e a gente está exausto de ver informação e tomar decisão como um todo. A gente está acostumado com
como é que chama? Quando a gente recebe algo de forma automática, assim, né? O se sentir bem, né? Essa endorfina, Endorfina, ela vem pra gente o tempo todo, né? A recompensa, a palavra que eu estava buscando. Então, eu tenho uma cultura da recompensa. O tempo todo eu estou sendo recompensado por aquilo que eu dou like, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu posto. Então, todas essas coisas, elas acumulam de uma maneira ou de outra. A informação falsa, né? Misinformation e disinformation, que são duas coisas diferentes dentro desse contexto. Tudo isso contribui para a gente estar cada vez mais indo para um caminho em que eu questiono a informação, mas eu não questiono ela o suficiente, né? E principalmente dentro do meu contexto. Eu acho que por trás de tudo isso que a gente está falando, me parece ter uma questão prática bem importante, porque a conclusão que eu estou chegando dessa conversa né, o dado objetivo, por mais acurado que esteja, e óbvio que esteja, ele não vai passar pelos vieses, pelas paradigmas e pela simplificação do nosso dia a dia, né? De olhar as coisas sempre de uma forma enviesada e deducionista. Nessa lógica, me parece que tem uma boa parte do teu trabalho que deve ser criar apelo emocional naquilo, né? Quer dizer, tudo bem, tá aqui o dado, deveria ser óbvio, isso aqui deveria ser um gatilho para uma decisão. Como é que eu comunico agora de maneira adequada? Mas isso aqui sozinho não vai atacar, não vai, como é que tem um termo, né? Não vai entrar nas pessoas, né? Não vai soar o sino. Não vai engajar, né? Porque você não cola, né, a mensagem. Dá um exemplo, assim, de como que o design e a comunicação podem gerar o impacto que às vezes desencadeia a ação, né? Quer dizer, não só contar com o elemento objetivo do fato, o dado muitas vezes ele é tão contundente que ele se torna um fato. Não é um dado, não é um gráfico, ele é um fato. Tá aqui, ó, é isso que tem que ser feito, ponto. Não tem outra opção, tá aqui. Como que você pega esse output que deveria ser claro e que tem uma barreira de viés ali e faz ele entrar na cabeça das pessoas? Claro, eu acho que a primeira coisa que eu traria é a questão que eu estava comentando antes da transformação da comunicação, que é como eu traduzo aquela mensagem para a necessidade da pessoa que precisa utilizar aquilo. Então, vou dar um exemplo dentro da saúde, posso dar mais de um, mas vou dar 2 exemplos que eu acho que é melhor. Então, um dos exemplos que eu posso dar é que a gente estava trabalhando com a identificação. Então, o Brasil tem mais de 7.000 maternidades, tá? Então, são 5.700 municípios, municipalidades, e nós temos cerca de 7.000 maternidades no Brasil. E muitas dessas maternidades, elas têm programas de aleitamento materno. Então, hoje no Brasil são 4 programas de aleitamento materno, e esses programas, eles ajudam a reduzir muito a mortalidade neonatal, que são bebês até 28 dias de idade. Só que a grande questão é que existem algumas dessas práticas que são super baratas de implementar, super é uma, né, hipérbole. Eu estou exagerando, mas são mais simples e mais baratas de serem implementadas, como, por exemplo, o nenê quando sai, tocar e logo tentar fazer a amamentação na primeira aula, né, o canguru, que eles chamam. E tem outras que são super caras, como é o caso do banco de leite materno, que são mulheres e mães e pessoas que doam esse leite para poder dar para esses nenês prematuros, porque isso salva a vida de muitos deles, porque a gente sabe que o leite materno é super importante. Mas aí a questão é, onde é que eu coloco isso e como que eu distribuo esses diferentes incentivos, né? Se a gente for olhar para RH, a gente vai ter incentivos de RH, mas se a gente for olhar para a saúde, a gente vai ter políticas e incentivos dentro da saúde da mesma maneira. E aí, uma das coisas que a gente estava olhando era, a gente estava focando muito na época em mortalidade neonatal. Quais são as maternidades que têm maior quantidade ou maiores índices de mortalidade neonatal? Só que não me ajudava em nada a decidir isso. Por quê? Porque existem alguns tipos de programas que atuam sobre algumas causas melhor. Então, se eu não souber exatamente quais são as causas de morte que fazem com que, através desses programas, eu consiga reduzir os números, eu posso colocar esse programa de aleitamento em uma maternidade que não vai fazer diferença nenhuma no meu número lá no final do ano. Então, só da gente olhar e mudar de mortalidade neonatal para oportunidade, onde eu tenho oportunidade, ou seja, quais são as mortes evitáveis por esse tipo de
incentivo que eu estou colocando e eu calcular esse percentual por municipalidade, por maternidade, por região do Brasil, eu sei aonde eu preciso distribuir esse dinheiro de uma maneira muito mais simples e muito mais eficaz. Legal. Então, eu acho que uma grande parte do nosso trabalho é entender assim, como é que eu traduzo esse dado para que um gestor público consiga entender essa política reduz em até X mil mortes porque tu tens muitas mortes por esse tipo dentro da tua maternidade ou dentro da tua região. E esse caso pode ser aplicado para qualquer coisa. Pode ser aplicado para uma empresa que tem baixa diversidade, por exemplo, que é uma das questões que a gente estava falando. Fiquei pensando aqui, por exemplo, em até programas de saúde, né? Ou seja, aonde eu vou investir melhor meu dinheiro nos programas de saúde, né? Ou seja, é para obesidade, é para tabagismo, é para pessoas com câncer, enfim. Esse tipo de exemplo te dá a oportunidade de entender aonde é melhor, aonde vai ser mais efetivo dentro da organização, né? Então, ótimo exemplo esse. Então esse é um deles, e eu acho que o outro exemplo, e daí como que a comunicação entra nisso? Eu preciso inverter. Ao invés de eu estar olhando para o número de mortes, eu preciso olhar para o número de gente que eu vou salvar. E só de eu mudar isso num gráfico faz com que eu consiga ordenar essas maternidades e a disposição que eu tenho de dinheiro muito mais facilmente. Então a gente criou um dashboard que ajudava a identificar exatamente aonde aquele dinheiro ia ser melhor aplicado e teria um retorno lá no final do dia, sabe? É algo que muda completamente a forma da gente ver. E aí, indo mais pro lado da história, uma das coisas que a gente fez com um projeto de mortalidade materna. Então, mortalidade materna é um tema super sério no Brasil. Toda vez que alguma mãe morre, ele automaticamente inicia um processo de investigação. Então, ele é um gatilho muito rápido para um processo de investigação, porque a gente tem uma meta bastante alta para a redução da mortalidade materna no Brasil. E é muito levado a sério. Só que qual que é a grande questão da mortalidade materna? Ela não é necessariamente através da mortalidade materna que eu vou salvar algo, porque existem N fatores que acontecem antes daquela mãe morrer. Então, como que eu olho? E aí o outro agravante é que, assim, mesmo um município que nunca teve nenhuma morte materna, ele pode ser muito mais suscetível à morte materna do que um município que já teve, porque o município que já teve, ele já passou pelo processo de auditoria. E o município que não teve, não passou. Então, como que eu comunico para esse município que nunca teve e para os enfermeiros e enfermeiras, que são principalmente as pessoas que acompanham, né, essas mães através do processo? Então, o que a gente fez foi criar uma história, chama a História da Aparecida. A gente criou a História da Aparecida, a gente ilustrou a História da Aparecida e a gente passou por todos os elementos e todos os pontos críticos pré-parto, né, da Aparecida, que poderiam levar ela a falecer. E na história original, porque isso foi inspirado, na verdade, num projeto que foi feito para enfermeiros e enfermeiras do Rio, e a gente fez isso para nível Brasil, a Aparecida morria. E a gente não queria que a Aparecida morresse, porque contar a história de uma morte é muito triste. A gente queria mudar essa história, porque se eu dissesse assim, aconteceu tudo com isso com ela e ela morreu, eu não estou dando nenhuma solução, sabe? Eu não estou ajudando aquelas pessoas a entender como é que elas podem salvar a Aparecida. Então, a gente salvou a Aparecida no final, a gente resolveu salvar ela na história. Mas ele é uma história que ele passa, é bem lúdica, mas ele passa por todos os pontos e todos os dados e todas as informações que uma pessoa, em um caso de ter que lidar com uma mãe, precisa saber para poder realmente ajudar ela a não vir a óbito quando ela estiver dando à luz, né? Que é um momento super vulnerável, a mulher está super vulnerável, é super difícil ali. Então, eu acho que a história, nesse caso, ela teve um papel muito importante, muito mais do que o design, do que a ilustração. Sim. Porque te envolve, sabe? Te coloca no lugar de alguém. Não, e aí, de fato, você aprende, né? Então, eu acho que eu fiquei pensando aqui na jornada do profissional, né? Ou seja, quando você conta uma história, você faz parte dela. É diferente de você falar, sei lá, entram 300 pessoas na minha empresa todo mês. Não, entrou o João. E o João tem essa história. Então, eu acho que é diferente. E eu acho que isso é importante as empresas começarem a olhar também, né?
Eu acho que eu vou E demorar aí, alguns dias aí para digerir todas as reflexões que eu estou tendo aqui, porque isso está se conectando perfeitamente com uma coisa que tem passado pela minha cabeça nas últimas semanas, que tem me assustado muito, a baixíssima qualidade das interações e reuniões Nossa. que a gente está começando a ter. Quer dizer, as pessoas estão com uma dificuldade em se explicar e interagir num nível onde todo mundo se entenda e faça uma reunião produtiva, sequenciada, que gere um output acionável. Então, parece que a gente está num mundo onde as pessoas aprenderam a falar, não a interagir. E eu acho que esse assunto que está sendo endereçado aqui, na verdade, ele ajuda a gente se entender melhor, né? Porque eu vejo que a gente está vivendo um problema, uma crise de comunicação, né? No geral, no mundo como um todo, né? Se a gente for avaliar. E talvez a solução disso seja o design, né? Não a solução seria As pessoas se a gente desenvolver práticas, né, para aprender, reaprender a se comunicar melhor, porque acho que a gente está nesse mundo dos textos rápidos, da unilateralidade da comunicação, que essa comunicação online ela é unilateral, Sim. né? Você manda um ato, você manda uma mensagem aqui e ali, você só dispara, você Solta. não interage, né? É assíncrono, né? Mas né, acho que tem um trabalho aí de educação, né? Mas o design, na verdade, ele é uma forma de compensar e resolver paliativamente esse problema de não conseguirmos nos comunicar e ter clareza do que... Ajudar, né? No ensino, né? Na comunicação, de fato. Porque aí tem, nesse caso do hospital, né? Você tem um trabalho ali da liderança ser clara, né? Sim, Puxa, pessoal, totalmente. olha, aqui, você deixar de fazer isso, você pode botar em risco a vida da pessoa. É isso aí. Né? Teriam outros caminhos que não estão sendo tomados e que não serão, provavelmente, por bastante tempo, e que daí entra o design para... Te Legal, ajudar. vamos cobrir esse gap aqui, né? Eu acho que uma coisa que a gente esquece, assim, a gente tem falado muito sobre tecnologias disruptivas, né? Mas a gente esquece que o nosso cérebro, ele é milenar e ele carrega consigo coisas muito básicas. A primeira delas é o fato de que nós somos muito visuais. Então, se eu disser para vocês a palavra ônibus, cada um de vocês vai ter um ônibus diferente na cabeça de vocês. Eu não preciso mostrar um ônibus para vocês pensarem em um ônibus. Então, uma pessoa cega vai ter uma abstração do que é um ônibus na sua cabeça, porque a gente tem uma tendência a gerar um visual a partir daquilo. E a gente carrega toda uma carga cognitiva, uma carga de todo um histórico conosco a partir daquilo. E se eu contar para vocês que esse ônibus está triste, vocês vão inventar uma história para esse ônibus estar triste. Por que esse ônibus é triste? De onde ele veio? Como que ele se formou? Porque a gente conta histórias desde que a gente é gente. Então, a história, a comunicação, a visualização são coisas muito poderosas, e a gente esquece isso às vezes, sabe? E eu vejo o quão relevante é a gente voltar para esses elementos que são de conexão, humanos e que nos trazem para o hoje, assim, e colocam o nosso usuário e a pessoa que a gente quer gerar um impacto, que a gente quer melhorar a vida dela, que a gente quer ajudar de alguma maneira, no centro disso, e não como um receptor meramente, né? Então, como que eu trago essa pessoa para perto? Como que eu coloco ela dentro do processo? E como que eu ajudo ela a transformar desde dentro? E aí, trazendo a tua fala do design, talvez, para isso, por que eu me apaixonei tanto? Inclusive, eu vim para cá para fazer um mestrado disso, né? É porque eu vejo que o design, ele nos ensina que toda realidade é maleável e toda realidade, a gente consegue transformar ela. Mas a gente precisa conseguir fazer isso de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista de desenvolvimento nosso, né, interno e externo. E tudo que a gente fez foi criado. Por que a gente não pode recriar, né? A partir das perguntas que a gente faz, a partir dos nossos questionamentos e do nosso trabalho. Então, por isso eu acho que eu me apaixonei muito por esse universo. É óbvio que tem coisas que são muito mais difíceis da gente mudar, mas tem coisas que são tão fáceis e que às vezes a gente está fazendo sem nem se dar conta do porquê que a gente está fazendo daquela maneira, sabe? Então, eu vejo que tem todo um universo ali que
totalmente enviesada, mas que é Não, extremamente super encantador. legal. Muito encantador. Super, super bacana. Acho Super que a gente bacana ficaria mesmo. horas aqui. Não, É. definitivamente acho que definitivamente a gente já transformou vários profissionais de RH em alunos de design aqui, É, porque acho que ficou claro isso, quer dizer, a importância de dominar essa capability minimamente para poder passar as mensagens e mobilizar a empresa para tomar decisões. e eu acho que essa fala final da Letícia, ela é extremamente importante para RH, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando com um outro ser humano. E eu acho que esse é o grande ponto aqui. Como é que eu me conecto com este outro ser humano que está do outro lado da mesa? E conto a Bacana. melhor história. Então, quero te agradecer, porque é realmente, para mim, esse é o grande ponto aqui, né? Além de tudo que a gente conversou sobre as competências, enfim, eu acho que esse é o. A gente não pode esquecer disso. O RH não pode esquecer que ele trabalha com o ser humano. Muito legal, muito legal. Letícia, muito obrigado, tá, pelo teu tempo aqui. Adoramos o papo, Muito né, bom. Paty? Super produtivo. Você vai gerar certamente muitas reflexões, Sim. como você gerou para nós, para todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigado. Esperamos ter de volta aqui, né? Porque afinal esse assunto é um assunto que, como a Paty falou, infinito, né? Daria para a gente ficar aqui horas e horas falando. Então, fica já o convite para você retornar aqui no podcast. Muito obrigada. E para quem está acompanhando até aqui, convidamos a dar uma navegadinha na playlist e conhecer os demais episódios, né? São 4 anos de podcast, já no ar, mais de 200 episódios. Então, tem MBAs de diferentes temas, todos os subsistemas da RH já endereçados, centenas de cases de empresas. Centenas é muito, dezenas, né, de cases e conteúdos como esse. Então, aproveitem e deem uma navegadinha lá. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo Gestão de Pessoas.